Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso evangelho de hoje, desprendimento dos bens terrenos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, o que quer dizer desprendimento dos bens terrenos? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque não é simplesmente a gente não gostar de dinheiro, ou então a gente gostar de dinheiro ou gostar de bens materiais. Não tem nada de errado de a gente querer ter um bom carro, uma boa televisão, comer alguma coisa que seja gostosa. Isso faz parte. Na realidade, Deus nos dá todos essas não vou dizer que nem que o luxo é legal, mas assim, as coisas boas, né, devem ser, quando possível, compradas e utilizadas, obviamente sem futilidades, claro, né? A futilidade é um erro bem grave, que inclusive atrai muitos obsessores, mas faz parte da vida. A gente tem que ter uma encarnação confortável. Então, se a gente dispõe de recurso, está certo a gente querer comprar bens materiais, certo? O que a gente não pode é realmente ficar ligados a esses bens materiais. Eu gostaria de lembrar vocês que quando a gente morre, nós se despedimos de tudo que a gente tem aqui na Terra, até o nosso próprio corpo físico. Então vamos dizer assim, o Joãozinho está agora lá na casa dele, assistindo TV. Joãozinho trabalhou a vida inteira, ganhou dinheiro pra caramba, com seu dinheirinho suado, né? E tá lá no seu apartamento que ele comprou, com a sua televisão, com dinheiro no bolso, dinheiro no banco, com a sua roupa importada, vamos dizer, com o seu paletó bem caro. De repente, o Joãozinho tem um problema no coração, sei lá, tem uma parada cardíaca, pum, e desencarna. O que vai acontecer? Desse momento em diante, o Joãozinho não tem mais nada. Nada mais é dele. Nem o sofá que ele está deitado, nem a roupa que ele está vestindo, e nem o próprio corpo físico. Ele perdeu o corpo físico aí. Perdeu tudo. Daí para frente, ele nunca mais vai poder usufruir dos bens materiais dele. Então, isso mostra o que pra gente, na realidade? Por que eu quis fazer esse exercício? Para mostrar para vocês que, na verdade, os bens materiais não são nossos, eles são apenas de Deus. Por quê? Os encarnados vivem aqui na Terra, quando morrem, voltam para o plano espiritual, certo? Porém, voltam de novo para cá, e depois voltam para o plano espiritual. Então, os bens materiais, vamos dar um exemplo. Uh, um anel de ouro, sei lá, do século XV. Ele passou por várias mãos, por vários donos nos últimos anos, nos últimos séculos. Mas na realidade ninguém é dono dele. Ele está momentaneamente na mão de alguém, hoje, por exemplo. Só que essa pessoa vai desencarnar e vai ficar na mão de outra, ela vai desencarnar e vai ficar na mão de outra, etc. Só Deus, de fato, é dono de todos os bens materiais. Porque ele é dono de tudo, não é? Então, quando nós estamos no planeta Terra, a gente está fazendo usufruto como se Deus nos emprestasse a matéria para que a gente tenha uma boa encarnação. Porém, nós não podemos ser dependentes da matéria. Não é a matéria que tem que. Não é a gente que tem que viver para a matéria. A gente tem que usufruir da matéria, mas nós não devemos viver para a matéria. E esse é um erro muito grave. E eu vou contar para vocês que eu atendo muitos espíritos que quando desencarnam, eles podem não ser pessoas tão ruins, por exemplo, às vezes nem ruins são, mas estão tão ligados na vida material, no dinheiro, nos bens físicos, que eles não conseguem, primeiro, sair do planeta, não conseguem sair daqui, eles ficam por aqui. Eles se olham, inclusive eu comentei isso esses dias no vídeo, né? Eu já atendi muitos espíritos que falam pra mim assim, não, isso é um mal entendido, eu tô vivo, tá? Eu falei, você não tá não. Ele falou, eu tô, claro que eu tô. Olha eu aqui de carne e osso. Eu falei, não, você não tá. Porque na cabeça deles, ele tá tão ligado na matéria, que apesar dele ter morrido e ido pro outro lado, e ter só o corpo espiritual, ele vive no planeta Terra. Ele vive no planeta material. Se vê um espírito perto dele, ele nem vê o espírito, ele não consegue ver. Porque ele está tão vibrando na mesma vibração que os encarnados daqui que ele não consegue verificar que existe um espírito perto dele. Daí a necessidade de muitos atendimentos a espíritos que precisam de ajuda. Porque eles estão espíritos que estão momentaneamente ligados à matéria.
Ou seja, vocês veem como é perigoso, parece inofensivo, mas não é inofensivo. Ter, ser dependente de bens materiais é muito grave. E acontece que as pessoas podem ficar aí por aí vários anos. Outra coisa que é muito comum também, você vai às vezes numa casa, aí uma senhora morreu na casa, ela acha que aquela casa é dela e acabou. E ela perturba os que entram lá para alugar. Claro, se eles não fizeram evangelho, né? Se eles fazem evangelho, ela não consegue ficar lá dentro. Mas se é uma família que não faz evangelho, que não tem o hábito da oração, da caridade, o que, que vai acontecer? Ela vai ficar lá dentro e vai atrapalhar. Por isso que tem casa que não vende direito. É verdade isso, não é brincadeira. Por exemplo, tem casa que é difícil de vender, quando vende dá problema. Porque o ex-dono que morreu, ele tá tão ligado naquela casa material que ele fica lá perturbando todo mundo. E não precisa ser uma pessoa mercenária, aí que tá a questão. Se você ficar mantendo ligação com seus bens materiais do passado, pode ser uma besteira, pode ser uma cama, uma mesa, algo que você goste muito, isso pode te fazer mal, sim. Tem gente que acumula móveis antigos, isso é um absurdo. A gente não pode ver dessa forma. E toda vez que a gente dá um passo para esse lado, a gente se distancia mais da nossa espiritualidade. Nós somos espíritos. Eu sei que é difícil a gente visualizar isso na situação atual. Eu eu mesmo que conheço muitas encarnações minhas, que converso o dia inteiro com pessoas que já não estão mais no plano físico, ou seja, com espíritos, ainda tenho dificuldade. Quando eu vou trabalhar lá e começo a trabalhar e tudo, eu mergulho na vida material e acabo até, entre aspas, não lembrando da vida espiritual. Mas cada vez mais que eu estudo, eu tenho tentado viver mais ainda possível na vida espiritual. Então, eu vou até contar para vocês o que aconteceu. Hoje mesmo de madrugada, eu estava editando um vídeo para o Espiritismo. E aí eu pensei, não, eu vou dormir porque eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Mas aí um espírito falou assim para mim, não, você precisa terminar esses vídeos. Eu falei, não. Aí eu abri o livro, Fonte Viva, e caiu exatamente um trecho que fala assim. Eu não lembro que página que é, o Fonte Viva do Chico Xavier. Ele fala o seguinte, que é ilusório, parece que eu trabalho para a vida material. Parece que eu trabalho para a lei dos homens, mas na realidade não. A gente não está aqui por causa da lei dos homens, a gente está aqui por causa da lei dos espíritos, vamos dizer assim, né? A lei moral. A gente está só temporariamente. Quando a gente está aqui, nós temos sim que viver, que utilizar-se da matéria, que trabalhar para conquistar nossos bens e para ter uma vida né, uma vida terrena, mas é que a gente não pode ter uma ligação. O que vem antes de tudo é a vida espiritual. É isso que eles quiseram me deixar, né? Então eu fiquei até de manhã editando o vídeo. Estou morrendo de sono, mas eu cumpri minha parte. Então o fato é que nós, cada vez mais, conforme evoluirmos, vamos vivenciar mais a vida no mundo espiritual ao invés de viver a vida terrena. Vocês percebem, de novo, como eu gosto de usar sempre o exemplo do Chico Xavier. Vocês sabem como foi que o Chico Xavier desencarnou? Ele tinha dito que iria desencarnar num dia que o Brasil estaria feliz. Então, quando o Brasil ganhou a Copa, ele já estava extremamente doente. Ele perguntou para a enfermeira assim: o Brasil ganhou? Ela falou sim. Aí ele deitou com os dois braços cruzados, fez uma prece e desencarnou. Ou seja, ele mesmo optou, ele mesmo se desligou do corpo, ele mesmo saiu. Ele vivia muito mais como um espírito do que como um homem material. Ele vivia, vamos dizer, entre as dimensões, né? Ele não vivia como nós, ligados apenas na dimensão física. Então é isso que a gente tem que buscar. Viver a vida material, claro, não é para se você chegar e falar assim, não, então chega, já que o Eduardo falou no Evangelho que eu tenho que viver a vida espiritual, eu vou largar meu emprego e vou ficar em casa fazendo Evangelho. Não, não é isso não, claro que não. A gente tem que viver a vida material, óbvio, faz parte. Deus nos colocou aqui para isso, né? Mas nós temos que valorizar muito mais a vida espiritual, muito mais os valores espirituais do que os valores materiais. É muito mais importante, até porque a vida material ela é muito flexível, né? Tudo pode acontecer de uma hora para outra. Vira e mexe a gente vê gente que tem tudo e perde, depois gente que não tem nada e ganha. Isso também é uma questão muito complexa. Mas só para finalizar, as pessoas que são muito ligadas nos bens materiais não precisa ser pessoa que
se liga em dinheiro, como eu falei. Pode ser uma pessoa que está ligada numa casa, ligada a um carro, ligado a equipamentos eletrônicos específicos. Nada disso daí é saudável. Tudo isso daí vai causar empecilho na hora do desencarne. Não estou dizendo que a pessoa vai sofrer porque ela gosta da guitarra dela, não. Mas vai atrapalhar ela na hora de desencarnar, entendeu? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça que se você tiver alguma dúvida, você escreva aí abaixo e nós vamos responder. Se você estiver assistindo no YouTube ou no Facebook, não se esqueça de curtir e compartilhar, que assim seja, graças a Deus. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, pois o Brasil precisa de mais espiritismo. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e até a próxima.